Olá, crianças! Tudo bem? Mais uma vez a tia Raquel tá aqui e a gente vai conversar. A gente chegou num momento muito especial dessa nossa escola bíblica de férias. Vocês estão gostando? Esse é o momento que a gente vai ouvir a palavra de Deus, vai contar uma história e eu quero chamar você para prestar toda a atenção na tia agora. Vamos lá? Olha, hoje nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 4, onde Jesus conta a parábola do semeador. E eu gostaria de ressaltar talvez 3 pontos assim que eu acho mais importantes para vocês. Primeiro ponto é explicar o que é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Pois é, parábola eram histórias que Jesus utilizava naquela época de tempos anteriores, de tempos passados, para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo falar da palavra de Deus. Ou seja, Jesus contextualizava aquilo que ele queria ensinar para os seus discípulos através de parábolas. Ele explicava de forma que as pessoas pudessem entender. Tá certo? Nessa parábola, Jesus fala que a palavra de Deus é como uma semente. Ele compara a palavra de Deus a uma semente. Você já viu uma semente? A gente pode ver dentro de frutinhas, a gente encontra as sementes. Quem nunca comeu, né? Uma laranja, que a gente vê aquela semente. Na melancia, que tem várias sementinhas. Também na uva, que a semente é pequenininha. E na banana, você já viu a semente da banana? É desse tamanhozinho. E aí Jesus compara a palavra de Deus com a semente. Por quê? Porque a semente a gente joga na terra, a gente planta e ela cresce. Uma plantinha, uma plantinha, uma plantinha, e de repente ela se torna uma árvore gigante que gera outros frutos, não é mesmo? Se a gente pegar uma laranja e pegar uma sementinha da laranja e a gente plantar, a gente vai ver que vai crescer uma plantinha pequena, depois ela vai se tornar uma árvore que demora um pouco para crescer e depois, se você já viu uma árvore de laranja, ela fica cheia de frutinhas, não é mesmo? Isso é o quê? A palavra de Deus é como uma semente e quando a gente lança, quando a gente fala, ela é plantada nos nossos corações. Então, os nossos corações são terra. E aí, Jesus comparou vários tipos de corações, vários tipos de lugares onde a semente foi plantada. Vamos acompanhar comigo na prática cada uma dessas sementes e cada um desses lugares onde a semente foi plantada? Vamos lá! E eles caíram em solo rochoso, ou seja, a terra não era profunda. E quando veio o sol, torrou e queimou as sementes. Elas não cresceram e elas não deram frutos. E algumas dessas sementes caíram entre os espinhos. E quando elas cresceram, elas ficaram sufocadas. E elas morreram, não cresceram e não deram frutos. E Jesus também contou que algumas delas caíram em terra seca, sem vida, e elas não puderam nascer, crescer e frutificar, porque não tinha vida, a terra era completamente seca. Tá vendo como essa terra tá? Jesus contou que algumas das sementes caíram à beira do caminho e vieram os pássaros e logo comeram as sementes. Pássaro peludo, tá, gente? Mas Jesus disse que algumas dessas sementes foram lançadas em terra boa, uma terra que dava fruto, uma terra profunda, uma terra fértil. E elas puderam germinar, e as sementes puderam crescer, geraram flores, geraram frutos e prosperou. Umas a 100, uma a 60 por um, ou seja, uma semente gerou muitos frutos, gerou muitas folhas, cresceram saudáveis.
Então, como vocês viram, a gente teve a participação dos doguinhos. Pois é, as aves vieram e comeram as sementes, né? O mais importante disso tudo que a gente aprende é que a semente plantada na terra fértil, ela germina, ela cresce e ela dá muitos frutos. Fértil quer dizer, terra fértil significa um solo muito bom para receber a semente, um solo próprio para florescer, para germinar e dar frutos. Então, o nosso coração precisa ser uma terra fértil, que escuta a palavra de Deus, que pratica e que gera muitos frutos nas nossas atitudes, obedecendo, tendo paz, fazendo novos amigos, falando de Jesus para outras pessoas. E como nós temos o projeto da igreja, o projeto Terra Fértil, por quê? Porque lá, naquele lugar, existem muitas crianças que com certeza têm o coração sedento, têm a terra fértil para ouvir a palavra de Deus, para que possa crescer dando frutos, frutos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que o nosso coração seja uma terra fértil para recebermos a palavra de Deus e gerarmos muito fruto. Amém?